Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Bom, hoje a gente perdeu a mão, como vocês podem ver aí, né? Realmente acho que essa foi a maior baguncinha da história desse programa. E hoje o programa tá sensacional. A gente já começa aqui com o nosso querido, né, e combalido índice Ibovespa, que fechou a semana valendo 173.295,14 pontos, com 2,95% de alta na semana. E o ETF ALVP11, que replica o índice fundamentalista IAFD, subiu 1,90% a R$ 118,89. A gente teve uma semana aí de muita volatilidade nos mercados, né, com o avanço de negociações entre os Estados Unidos e o Irã, queda braba aí no preço do petróleo e o Bitcoin voltando a cair para baixo dos $60 mil. Teve treta pesada dentro da família Bolsonaro aí, que pode acabar prejudicando a candidatura do Flávio. Dizem aí que a Michelle Bolsonaro tá brava, né, e que ela quer ser presidente da República. O que você acha, Ricardo? Eu acho que ela tá chateada e com razão. Mas você acha que ela quer ser presidente da República? Sim. Eu acho que a família Bolsonaro tá meio rachadinha. E o senhor tá todo engraçadinho hoje, né? Tá cheio das piadinhas. Dormiu com Bozo e acordou todo gozado. Então, teve mais uma presepada também do Lula aí e a gente vai te contar tudo isso. Mas antes, a gente precisa começar falando aqui dessa alta gostosa, né, do Ibovespa, que acabou refletindo todo um cenário positivo na macroeconomia, principalmente com alívio nas tensões do Oriente Médio. Não sei por que o mercado se anima tanto com o alívio das tensões do Oriente Médio, né? O Ibovespa é, sei lá, 20% Petrobras e a galera fica feliz que a Petrobras vai ter que vender mais barato. Ou será que é por conta do fim da guerra? Mas saber. Por lá, mesmo com uma troca de farpas e ameaça dos dois lados durante toda a semana, o que a gente teve de fato foi a consolidação daquele acordo de cessar-fogo de 60 dias assinado na semana passada, com os Estados Unidos conseguindo avançar em pelo menos mais 4 pontos nas novas negociações que foram feitas na Suíça. E entre esses pontos está uma permissão para o pessoal da ONU visitar instalações do Irã para garantir que eles vão abandonar o programa nuclear e a criação de alguns mecanismos para manter o Estreito de Hormuz aberto. O resultado é que isso acabou inundando rapidamente os mercados com o petróleo. O preço do barril afundou ao longo da semana e saiu de 80 para $72 nesses últimos 7 dias. E quando você junta isso com outras notícias positivas aqui no Brasil, a Bolsa acaba refletindo esse movimento, porque o Ibovespa basicamente é feito de quê? Commodities, né? Bancos e empresas ligadas à economia doméstica. O que agradou o mercado aí foi uma combinação de inflação mais baixa, com o Banco Central dando uma sinalizada de que pode acelerar o corte de juros para não afetar tanto o crescimento da economia. Você pode ver aqui um vídeo onde eu falei que o mercado financeiro ele não está tão feliz com o Banco Central, mas o comércio, de modo geral, tá, né? E quando a gente sabe que vai ter corte na taxa de juros, necessariamente você tem um aumento da atividade econômica, mesmo que esse corte seja japonês. Bem pequenininho. 0,25%, assim como eu espero que o resultado do jogo de segunda-feira seja... Como é que é? É um japonês? Que dia? Ah, japonês na plateia. Oh, mas é pequeno por causa da taxa de juros do Japão que é pequena. Pelo amor de Deus, vocês estão entendendo cada coisa. A taxa de juros do Japão é pequenininha, negativa. Já cresceu! Muito pouco. O fato é que o Comitê da Política Monetária divulgou a ata da reunião da semana passada, que baixou a taxa Selic para 14,25% ao ano. E o que eles deram a entender é que estão deixando a porta aberta para mais uma flexibilização da política monetária, sem indicar mais nenhuma alta da Selic nos próximos ciclos. E aí, se por um lado isso pode ser visto como um risco econômico e acabou pegando mal aí, com muita gente criticando na imprensa e nas redes sociais, a verdade é que essa disposição para baixar os juros aí, ela é sempre bem recebida por todo o setor produtivo e principalmente pelos bancos, porque esse juro muito alto tem limitado aí a concessão de crédito e aumentado muito a inadimplência do Brasil. A gente está falando de números que são bem assustadores, né? São mais de 9 milhões de CNPJs negativados, um número recorde de empresas entrando em recuperação judicial para evitar a falência. E olhando só para as pessoas físicas, são quase 80 milhões de brasileiros endividados. Na verdade, se você considerar qualquer tipo de dívida, são 80% da população brasileira endividada, 50% da população com dívida ativa aí, né? É metade da
da população do país inteiro, quase aí. Virou realmente uma epidemia aí dentro do Brasil, né? E muito disso por conta da explosão das bets no Brasil. A gente flexibilizou essa legislação lá no período do governo Michel Temer. Naquele primeiro momento a gente pensou que a coisa não seria tão complicada, só que as propagandas massivas nas redes sociais fez o Brasil se tornar um dos maiores apostadores da internet inteira. Para vocês terem uma ideia, 25% de todas as apostas do planeta Terra são feitas no Brasil, online. Então, a gente é um país que está vivendo um problema. A indústria das bets conseguiu alcançar no Brasil agora 37 bilhões de reais movimentados no primeiro ano legalizado, que foi o ano de 2025. Isso já supera a indústria do cigarro, que demorou, sei lá, centenas de anos para chegar nesse lugar, né? Isso foi tão grave que nessa semana eu provoquei alguns deputados no X lá, se você quiser lá e dar uma olhada no tweet, que eu falei que qualquer deputado que apresentasse um projeto de lei falando contra as bets e proibindo eles de alguma maneira, eu ia puxar saco aqui no programa. Então, eu vou fazer isso para duas pessoas. O Kim Kataguiri, deputado do Missão, apresentou um projeto de lei para tentar proibir qualquer tipo de publicidade e do patrocínio das casas de apostas esportivas. E nesse ponto, né, se você é de direita, você pode votar nele aí. E se você é mais de esquerda, você pode votar na Tabata Amaral, que é outra que também deu uma cutucada aí nos youtubers e na Globo e em todo mundo, pedindo para reduzir as propagandas de bets. É importante ter algum tipo de pragmatismo aqui, mas eu vou lembrar também que a Tabata é casada com um cara que tinha colocado patrocínio de aposta esportiva dentro da festa do São João lá. Então, ok, né, beleza, recomendo aqui que o voto normal, mas é importante a gente se lembrar que lá atrás ela tinha esse pequeno, talvez, essa pequena rusga nesse ponto. Recomendo aí, se você é de esquerda, pode votar na Tabata Amaral tranquilo, porque pelo menos contra as bets, eles dois têm um projeto aí. Espero que esse projeto una o Brasil. Acho que os dois são referência de que isso é possível, né? A gente pode todo mundo brigar com isso, porque tá destruindo o país. Eu recebi nessa semana, eu contabilizei no meu Instagram, mais de 70 mensagens de pessoas em situações muito difíceis por conta das bets, inclusive pessoas que pensam em tirar a própria vida. Isso está acontecendo o tempo todo. O Brasil se tornou um dos países mais viciados do mundo. E aí é bem complicado, né? Mas voltando a falar da alta do nosso combalido índice Bovespa, outro dado que veio para ajudar a bolsa foi a prévia da inflação de junho, que subiu 0,41%. Foi menor que o esperado, mas é bom lembrar que ainda está estourando a meta. Bateu os 4,8% nos últimos 12 meses, que é a medição que realmente importa, né? Porque a gente tem que olhar todo o histórico. E o fato é que o governo continua tentando conciliar a agenda econômica com esse momento político que é extremamente determinante para o futuro da economia e de todo o país. A gente está falando de uma agenda que está ignorando o risco fiscal e está muito focada na concessão de benefícios, principalmente para as classes mais baixas aí. É claro, pensando no quê? No bem do povo, né? No bem do povo, obviamente. A última cartada do Lula aí, que acabou pegando mal, foi o lançamento da nova fase do programa Celular Seguro, que cria novos mecanismos para identificar os celulares roubados e impedir a receptação. Ele contrariou aí o que diz o Código Penal e falou que quem comprou um celular desse pode ir tranquilo na delegacia e devolver o aparelho sem medo de ser preso. E essa não foi a primeira vez que o Lula disse que quem compra celular roubado não deveria ser punido. Na semana retrasada, ele falou que estava chateado porque o rico não compra telefone roubado e que o coitado do pobre que compra sem saber ou por uma questão de necessidade, porque tá barato, não tem que ser prejudicado. E que essa visão faz dele um cara um pouco mais humano do que apenas um policial. Olha que delírio. Imagina se a gente começa a não mais considerar... No Brasil hoje já não dá nada, né? Mas imagina se a gente começa a não considerar crime receptação de produto roubado, né? Como é que a gente vai fazer para viver? Porque a quantidade de furto de celular já é uma loucura. Os caras, em vez de pensarem em formas desse aparelho não funcionar, que tem como, né? Tem tecnologias no mundo hoje que já prevê isso, do aparelho não funcionar. A gente tem a Anatel que consegue fazer algumas coisas do gênero. Os caras estão pensando em um jeito de fazer o celular voltar para circulação. O Lula também soltou outras pérolas nessa semana aí, falou que se o pessoal chegar à conclusão de que todo político é ladrão, então os honestos vão precisar entrar na política para resolver o problema. Mas nesse contexto aqui, ele diz uma frase linda aqui, que eu vou querer que vocês vivam essa experiência. O político honesto que vocês querem está dentro de vocês. Pra lá! Não está dentro de mim. Mas a parte realmente ruim disso aí para o governo é que o Planalto está achando que essa história do roubo de celulares pode trazer mais desgaste eleitoral para o Lula. Quem diria, né, que falar bem de roubo de celulares ou flexibilizar ia prejudicar a eleição? Deve ter tido
do estrategista pra falar isso aqui. E isso vem exatamente no momento em que ele tá conseguindo reduzir a desaprovação e melhorar a imagem. Não tá, não. O que tá acontecendo é que o Flávio tá piorando a imagem dele. Com algumas medidas aí, podemos dizer, populista? Tá parecendo bonitão na TV. Quem viu o Lula malhando? Lula malhando legal. Inclusive, o Flávio Bolsonaro pediu uma investigação dos gastos do governo pra saber se não tá tomando monjaro. Mas o Flávio também não tá muito bem das pernas, gente. Por quê? Porque esse desgaste dele com a história do filme Dark Horse e a briga com a madrasta tem piorado bastante a vida dele. A Polícia Federal tá fechando o cerco e quase que o processo foi mandado pro Xandão. Mas o presidente do STF, o Edson Fachin, respirou fundo e contou até 10 e decidiu evitar a fadiga. Entregou o caso pro André Mendonça, que é o relator das investigações do Banco Master, mas isso não quer dizer aí que o Flávio pode ficar tranquilo não, tá? Aliás, como se não bastasse essa confusão toda aí que ele tá levando da esquerda e até a investida do Lula pra ganhar alguns votinhos evangélicos aproveitando a treta do Flávio com o Vorcaro, o Flávio Bolsonaro achou que seria de bom tom também brigar publicamente com a ex-primeira-dama e madrasta dele aí, a Michele Bolsonaro. Ela falou que ele fez feiura na reunião do Partido Liberal, que foi o PL, que ela foi humilhada e desrespeitada na frente de todo mundo e que ela contou tudo pro Bolsonaro. Aí o Flávio tentou botar panos quentes, disse que não foi nada disso, mas o problema já estava feito ali, né? Ela não voltou atrás. E um fato interessante dessa história é que ele fez uma live aí na quarta-feira depois do post da Michele. E foi sincerão, né? Hoje é dia de jogo e ninguém vai me aborrecer. Foi mais ou menos assim que o Neymar entrou para assistir o jogo em campo. Hoje é dia do jogo e ninguém vai me aborrecer. Você não fala assim do menino Ney. Mas ninguém aborreceu ele, não. Ninguém incomodou. Tocaram a bola pra ele. Ele aborreceu a gente. O Ancelotti tá esperando isso aqui pra decidir em quem que ele vota. Com certeza não é no Hendrick. Mas é bom lembrar que tem muito mais gente se esperneando aí por causa dessa investigação do Banco Master. O senador do PT, que é o Jacques Wagner, ficou muito triste com a busca e apreensão da PF. Depois ele acabou deixando a liderança do governo no Senado. Mas também isso aqui eu achei exagero, né? Quem não tem um amigo que compra um apartamento de 2, 3 milhões para deixar emprestado para você também? O pessoal não tem amizade e acha que todo mundo é obrigado a não ter também. É cada besteira. E aí saiu mais notícias ligando também o nome do senador Ciro Nogueira, do Progressistas, ao Daniel Vorcaro. O Daniel Vorcaro tinha ligação com todo mundo, né? E a gente vai acompanhar como vai ser o desfecho de todos esses casos lá no STF. Eu acho que não fecha, não. Uma coisa com o Vorcaro era bem aberta, né? Olhando lá pra fora, né, no exterior, a gente teve uma realidade muito diferente aqui do Brasil. Foi uma semana pesada para as bolsas americanas que acabaram caindo forte, principalmente com o movimento de saída dos grandes investidores das ações de tecnologia. Eles pesaram bastante nos índices, com destaque para a nova integrante das Big Techs, a SpaceX do Elon Musk, que vai levar muito dinheiro para o espaço. Se quiser, assiste o vídeo aqui, que é bacana. Que depois de uma estreia maravilhosa na Nasdaq, com as ações chegando a bater $200, acabou vendo os papéis derreterem mais de 20% e fecharem a semana na casa dos $150, chegando a perder aí mais de 600 bilhões em valor de mercado. E quando a gente vê o resumão de tudo isso que aconteceu na semana, tá aqui na tela para você, o Ibovespa subindo forte, o dólar também subindo um pouquinho, o índice de fundos imobiliários mais perto do 0 a 0, as bolsas americanas amargando uma queda braba e o Bitcoin, que tinha despencado para baixo dos $60 mil, também fechando no vermelho. O que a gente tem? A gente tem aquele momento especial. A gente tem o momento mais especial do mundo, que é o seguinte: se você, no meio dessa confusão toda, tá sem saber o que fazer da sua vida, tivesse feito a OVP, já saberia. A SpaceX está vendendo a 92 vezes a receita. Não tem nenhuma chance disso funcionar. Então, se você quiser... Você avisou. Eu avisei, todo mundo avisou. O planeta, qualquer pessoa sensata. Só quem não avisou foi o pessoal que comprou essa merda. Então, se você quiser aprender a investir para não cair nesse tipo de truque, eu vou deixar o link aqui na descrição, né? auvp.com.br. E agora, a gente vem aqui para as rapidinhas. O que é uma rapidinha, Casé? Tá frio, né, Casé? Tá frio. São Paulo tá frio. Eu queria dizer que seria muito fácil dizer que uma rapidinha é aquela coisa boa para se fazer em um teatro, no camarim de um teatro. Com cara de costa pro público. Eu tô me sentindo meio vulnerável para falar de uma rapidinha. Tá não, bobo. Mas, Raul, uma rapidinha é aquela coisa boa para se fazer. Você tá observando aí que direto tá liberando o estreito, né? Uma rapidinha, você viu na notícia, liberou o estreito... É dentro. É dentro. Que absurdo. Tudo bem, parabéns. Não foi bom, não. Uma merda, sim. Ele já tentou essa umas 4 vezes e a gente não mandou pro ar. É uma merda essa.
Não, a Rapidinha não é nada disso aí que você ouviu, não. Pelo amor de Deus, uma coisa muito séria, um programa de família. Uma Rapidinha é uma notícia que não é nem relevante ao ponto de ganhar um destaque, nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa. A dona da Bolsa de Valores, a B3, está querendo fazer uma ampla revisão da metodologia do Ibovespa para tornar o principal índice de ações do país mais condizente com a realidade do mercado brasileiro. A gente está falando isso aqui tem 10 anos. Eu cheguei a fazer um índice, né? Segundo a reportagem do Brasil Journal, a ideia é mexer no percentual das ações, incluir BDRs aí de empresas brasileiras, espero, ou BDRs aleatórios, não sei. Negociados no exterior, até cobrar pelo uso do índice para fundos de investimentos. Quem é que vai pagar essa merda? O B3, pelo amor de Deus, o fundo de investimento já tá quebrando, ainda quer cobrar deles mais coisa ainda. Ninguém vai pagar isso não, desempolga. E o Tesouro IPCA voltou a ultrapassar nessa semana os 8,5% de rentabilidade acima da inflação. O movimento reflete a aversão de risco do mercado com a ata do Copom e tem sido uma dor de cabeça para os emissores de dívida privada, que precisam entregar ganhos maiores aí que o Tesouro Direto para vender títulos como CBDs, CRIs, CRAS e debêntures. E a Polícia Federal fez uma grande operação e bloqueou até 670 milhões do Banco Digimais, controlado pelo Bispo Edir Macedo da Igreja Universal. Em outra frente, a PF mirou os acionistas de referência da Americanas, entre eles o Beto Sicupira e o Paulo Alberto Leman, não confundir com o Jorge Paulo Leman, que é o pai dele, né? Numa segunda fase da operação, que apura um prejuízo de até 54 bilhões causado pelas fraudes financeiras de varejista. Você vê que, na verdade, no Brasil o que não falta é dinheiro, né? Só tá no lugar errado. E o ex-presidente Bolsonaro prestou depoimento nessa semana para explicar sobre a arma dele apreendida durante uma blitz da PM. A pistola estava com um segundo sargento do Exército, que é da equipe de segurança do Bolsonaro, e pode ser determinante para a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a manutenção da prisão preventiva do Bolsonaro. O que queria fazer com essa pistola? Você nunca deixou sua pistola com o brother? Aí agora vai criminalizar isso aqui, gente. O que o Bolsonaro vai fazer com essa porra dessa arma? Tem umas coisas também que... isso aqui já é empolgação. E pra fechar aqui esse programa com as notícias realmente relevantes, lembrando que chama Giro da Bolsa e a gente fecha o programa. O mercado paralelo de canetas emagrecedoras movimentou mais de 12 bilhões no último ano. E na Copa do Mundo, o Messi se tornou o maior artilheiro da história, mas também o cidadão que mais perdeu pênaltis no Mundial. Imagina se acertasse. Então é isso, agora a gente tem o jogo hoje, o jogo amanhã, né? Não, Raul, peraí. Tem uma galera assistindo, explica direito isso aí. Não tem ninguém assistindo lá. Não, então, tem uma galera assistindo acabou aí, o programa. Que é a nossa audiência. Tá tentando fazer render o programa. Explica o que a gente tá fazendo aqui. Na segunda-feira, às 10 da manhã, segunda-feira, 10 da manhã, a gente tem um compromisso aqui em São Paulo. Tem a abertura do novo ETF aí, que a UVP fez a metodologia. Eu sei que vocês não aguentam mais, é muita coisa, né? Mas até bater o mercado americano são 4.800. A gente tá nesse ritmo aí. Acho que mais esse restinho de ano a gente termina e a gente conseguiu criar uma metodologia super interessante para um ETF chamado ABTC, que é um ETF de Bitcoin. E ele tem Bitcoin de verdade dentro, diferente dos ETFs que costumam comprar Bitcoin com papel, né, lá nos Estados Unidos. É muito bacana, vale a pena você ver um pouquinho sobre a metodologia. Vou ter postado lá no Instagram, você pode dar uma olhada lá para você ver se vale a pena você investir ou não. E o Cazé tava me dizendo que aqui a gente tá num lugar e tal. O que foi? A gente veio aqui em São Paulo fazer um programa ao vivo na cidade de São Paulo, que a gente nunca tinha feito, apesar de eu ter feito muitos encontros aqui na cidade. A gente nunca tinha feito nenhum giro da Bolsa ao vivo aqui na cidade de São Paulo. Então foi feito hoje. Muito obrigado para vocês que estão aí. Vocês são foda. Essas palmas a gente pagou para eles fazerem aí, porque realmente é uma coisa meio complicada. Você imagina se assistir um programa de notícia no ao vivo, né? Não é uma coisa que faz muito sentido. E no mês que vem, na verdade, né? A gente vai estar onde? Em Curitiba? Curitiba, exatamente. É isso. Porque vocês estão mexendo no meu volume toda hora. O próximo filho da p que mexer no volume do meu microfone, eu vou matar. Assim, calma aí, a galera do teatro, mó legal aí. Hã? Ele tá brincando, viu? Ele tá brincando, viu, Rafa? Porque lá em Não. Goiânia, quer dizer assim, esse cara é muito legal. Não quer, não. Não quero. É isso, tá, Rafa? Desculpa aí, vai perdoando. Não precisa perdoar, não. É porque eu achei que eu tava xingando o Cazé. É porque tem um problema que eu só posso falar da mãe do Cazé, porque o pai caiu do pé de manga, história triste.